Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, um feliz domingo para você, que nesse dia você agradeça a Deus por tudo, que você exalte o nome dele na beleza da sua santidade, porque ele é fiel, nos concedeu mais um dia de vida para estarmos aqui reunidos. Hoje, nosso culto da família, onde Deus tem uma palavra para o seu coração, que você deixe essa palavra entrar no seu coração e encontrar guarida, amém? Cumprimentar aqui a nossa irmã Grace. A paz do Senhor, minha irmã, seja bem-vinda, em nome de Jesus. É uma alegria podermos estar reunidos, né, assim, virtualmente, mas falando da palavra do Senhor, recebendo de Deus aquilo que Ele tem para as nossas vidas, porque hoje é o dia que o Senhor preparou para que nós pudéssemos viver, e viver é um dom de Deus. Oh, aleluia! Então, nós vamos já começar hoje lendo o Salmo 34. Deus é bom o tempo todo, a paz do Senhor, aleluia. Nós vamos ler o Salmo 34 nesta manhã, porque o Senhor quer falar aos nossos corações, Ele é fiel, Ele é bom o tempo inteiro, aleluia. Então vou começar a ler o Salmo 34, amém? Diz assim: Louvarei ao Senhor em todo o tempo, o seu louvor estará continuamente na minha boca. A minha alma se gloriará no Senhor, os mansos o ouvirão e se alegrarão. Engrandecei ao Senhor comigo, e juntos exaltemos o seu nome. Busquei ao Senhor e ele me respondeu. Livrou-me de todos os meus temores. Olharam para ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficaram confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Vamos ler só até aqui o 8. Davi aqui, ele exalta ao Senhor por ter orado, por ter clamado e ter recebido a resposta das suas orações, né? Ele diz que a alma dele ia louvar continuamente ao Senhor. Quantas pessoas pedem bênçãos do Senhor e quando recebem, deixam de louvar o Senhor? Nós não podemos deixar de louvar o Senhor nos dias maus, nem nos dias bons, porque Ele continua sendo Deus em nossas vidas, né? E nós temos que dos nossos lábios tem que sair palavras de exaltação ao Senhor. A minha alma tem que gloriar o Senhor, tem que exaltar o nome do Senhor, porque nós que somos este pobre, como Davi se chamou de pobre, não pela questão financeira, mas da necessidade que ele estava passando do Senhor, ele clamou e o Senhor ouviu. E o livrou de todas as suas angústias. Então não é diferente. O Senhor vai lhe livrar de todas as suas angústias, porque mais do que isso, a Bíblia diz que Ele acampa-se ao redor, né? Quando Ele fala daqui da pobreza, a pobreza espiritual, né? Pai do Senhor, irmão Ribas, quando Ele diz, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem. Então a gente precisa temer o Senhor. Quantas vezes a gente bota a nossa confiança em pessoas aqui da terra, enquanto nós temos o céu aberto, acesso toda hora. Mas como eu vou saber disso? Eu tenho que provar, eu tenho que buscar o Senhor. E ele diz que no Salmo 34, bem-aventurado aquele que confia no Senhor. Em quem você tem colocado sua confiança? Se é no Senhor, vá para os pés dele. Faça dele a pessoa que pode ouvir as suas queixas, as suas tristezas, porque ele sabe o melhor para a sua vida. Davi, Pai do Senhor, Enzo, Davi, ele colocava toda a dor dele aos pés do Senhor. Ele não tinha com quem confiar, ele só confiava no Senhor, mas ele recebeu o livramento de todas as suas angústias. Então Deus vai nos livrar de todas as nossas angústias, mas Ele nos convida nesta manhã a exaltá-lo, a bendizer o nome dele, que da nossa boca só saia palavras de vida, que da nossa boca não saia aquilo que não é do Senhor. Amém? Então nós vamos orar nesta manhã, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito, pela sua bondade, pela sua fidelidade, porque Ele é bom. Amém? Pai do Senhor, para os irmãos que entraram agora, vamos orar. Deus, em nome de Jesus, muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por esse momento, obrigada pelo privilégio de estar vivo, obrigada, Senhor, porque Tu nunca vai desistir de nós. Alguém pode desistir de nós, alguém pode nos abandonar,
mas a Tua palavra nos garante que Tu nunca nos abandonarás, Senhor. E que nós possamos viver esse relacionamento contigo. Que quando chegar, Senhor, uma situação difícil na nossa vida, a primeira pessoa que nós venhamos buscar seja a Tua presença, Pai. Davi, Senhor, te buscava em situações terríveis e Tu, Senhor, o ajudou. Não é diferente em nossas vidas, Pai. Nós queremos nesta manhã descansar nos Teus braços de amor e entender que Tu, Senhor, acampa o Teu anjo ao nosso redor e o mal não pode nos tocar, porque o livramento, a proteção é grande. Aleluia! Muito obrigada, Senhor. Fica conosco neste dia. Fala através da palavra, usa Teu servo, que esta palavra venha transformar o nosso entendimento, venha nos renovar, venha nos colocar de pé. Ao caído levanta, ao desanimado dá ânimo, aquele que perdeu a fé, Senhor, renova a fé, porque nada sem Ti somos, sem Ti nada somos, dependemos de Ti para tudo. Então fica conosco e fala maravilhosamente em nome de Jesus, Senhor. Amém, amados? Então, Eliane Davalos entrou, seja bem-vinda. O Riba, seja bem-vindo. O Enzo, não sei se é o Enzo ou se é a Alessandra, sejam bem-vindos em nome de Jesus. A paz do Senhor para todos os irmãos. Que agora você possa separar esse momento para ouvir a palavra. Agora é Deus falando com você, Deus dando a receita. Receba esta receita e coloque em prática para que Deus possa mudar a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluia, amados de Jesus. Mais uma oportunidade em que Deus nos dá o privilégio de estarmos na sua presença. Quero saudar a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo, que nesta manhã o Senhor nos ajude, que nesta manhã o Senhor nos enriqueça da sua palavra e o mais importante, da presença do Senhor em nossas vidas. Amém? Eu gostaria que você abrisse sua Bíblia, ou seu celular, no caso. A paz do Senhor, irmão Ribas, glória a Jesus, que o Senhor te abençoe, te guarde poderosamente, em nome de Deus. Então nós vamos fazer uma leitura. Você vai para o último capítulo do livro de Jó, capítulo 42. Enquanto isso, você pode ir preparando, abrindo a sua Bíblia. E vamos começar a leitura. Vamos ler apenas 6 versos. Diz a palavra de Deus: Então respondeu Jó ao Senhor e disse: Bem sei eu que tudo podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Quem é aquele que dizes, tu, que sem conhecimento encobre o conselho? Por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Escuta-me, pois, e eu falarei. Eu te perguntarei e tu ensina-me. Com o ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te vê os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Nós não vamos aqui tratar de todos os parâmetros que envolvem os capítulos do livro de Jó. Mas aqui nós vamos falar de conhecimento, entenebrecimento da mente, e também falaremos sobre a questão de conhecimento literal e conhecimento espiritual e arrependimento. Vamos falar desses, porque esse livro, esse texto de Jó, ele é para nós uma biblioteca de conhecimento, uma biblioteca de conhecer o que Deus dá e, o mais importante, sabermos quando é que Deus está nos tratando. Ora, o texto que vamos trazer assim, vamos colocar essa parte aqui como Jó humilha-se perante Deus e glorifica o nome de Deus. Sabe, para haver essa humilhação e a forma de como nós glorificamos, quer dizer, exaltamos a Deus,
pela sua ciência, sabedoria maravilhosa, é um processo. E Jó viveu esse processo. Portanto, nós abrimos aqui o trabalho relativo ao primeiro verso. Então respondeu Jó ao Senhor e disse: quando Jó chega nesse ponto, a Bíblia trata de um homem que lá no início de Jó, capítulo 1, diz que Jó era um homem do Oriente, da terra de Uz. Isso ficava lá pela Mesopotâmia, antiga Mesopotâmia, na terra de Uz. E diz que ele era rico, próspero, latifundiário. E a Bíblia revela o que ele tinha: filhos, propriedades, servos. Mas nós não vamos tratar aqui do que um homem é pelo que ele tem, mas vamos falar do que o homem é pelo Deus que nele habita. Porque Deus não vê o homem na propriedade material de sua existência, mas Deus olha do alto da sua glória o homem pelo que ele é, em temor, pelo que ele é em conhecimento daquele que o criou. Então, a Bíblia diz que Jó, ele respondeu a Deus e disse: para que nós possamos responder a Deus e falar já, isso implica que tenhamos conhecido a Deus em uma forma aonde ele nos aperfeiçoou. Como Deus aperfeiçoa um homem, falo homem ou mulher de modo geral. Como Deus nos aperfeiçoa? Através de provas. Como Deus se revela àqueles que buscam ao Senhor? Porque Jó tinha duas formas, ele revela aqui mais na frente, duas formas que ele havia conhecido a Deus. E era por esse último estado, digo, desta forma, que agora Jó baixava a guarda e dizia que falava com Deus. Então você, meu irmão, minha irmã, podemos nos dirigir a Deus de duas formas: com uma visão natural de quem Deus é e uma visão espiritual do que ele representa, como agora vai representar na vida de Jó. Então a Bíblia diz que, conforme Jó aqui falou, dentro desse texto, nós podemos compreender duas situações. A primeira, que Jó agora compreendia, depois de tudo que ele passou. Acredito que você tenha lido o livro de Jó, ou assistido algum filme, seja qual for, deve ter algum conhecimento de Jó relativo a quem ele era, o que ele passou, o que aconteceu, da forma como ele foi visitado pelos amigos, etc. Mas não é aqui a base desse texto. O que nós vamos dizer é que quando Jó chegou nesse estado, ele passou a compreender que nenhum homem, por mais que seja bonzinho, por mais que se ache justo, ele está livre de não ser provado diante da graciosidade e da graça de Deus, que é o amor que aperfeiçoa. Nós não estamos falando aqui de um amor que é um amor gostar por aquilo que nós vemos pelo exterior, mas nós estamos falando de um amor relativo ao poder, à onipotência de Deus, relativo a um amor que não julga, relativo a um amor que a sua escolha não é porque é bom, mas a sua escolha é porque somos falhos, conforme a palavra de Deus revela em Romanos capítulo 3, verso 10. Não há um justo, nenhum sequer. Não há justiça em nenhum de nós. Mas esse amor de Deus, diferente do amor eros da terra, como voltado para o amor que é do alto celestial, o ágape, que nos escolhe com todos os defeitos. E aqui Jó reconhecia, agora nessa visão do capítulo 42, que ele não estava imune de ser provado por Deus. Então, quando no verso 2 diz assim: bem eu sei que tudo podes. Ora, quando Jó abre a boca e diz bem eu sei que tudo podes, nós podemos ir para um texto de Mateus, conforme nós podemos ver, Mateus 19, 26. Quando Jesus, logo após tratar com o jovem rico, muitos que estavam ali se pasmaram no que aconteceu, porque Jesus, o Messias, havia recebido aquele jovem, quando chegou argumentando com Jesus, parece os argumentos inicialmente de Jó. Sentimento de justiça, de bondade
e de cumprimento de tudo aquilo pelo qual, na sua visão natural, quer dizer, literalmente falando, ele cria que era apto ao reino de Deus. Mas Jesus o diz, quando ele atesta que havia cumprido tudo quanto dizia a lei, Jesus apenas fala sobre o amor ao próximo e diz que vendesse tudo que tinha e desse aos pobres. Sabe, eu não estou dizendo aqui que, já foi pregado no anterior sobre isso, que Jesus apenas era como se lhe falasse: dê aquilo que não lhe pertence, conforme assim é justo o que a lei diz aos pobres. Sabe, havia em Israel uma forma de que aqueles que tinham, donatários e outros, etc., fizesse a honraria àqueles que eram pobres. Jesus estava falando desta parte da lei, que cabia a Israel, das 12 tribos, para que não houvesse pobres nas tribos. Jesus falava isso, não era nem do dízimo e nem de oferta. Mas o Senhor, quando falou esta situação, ele retirou-se triste. E aí foi o que gerou esta palavra, quando todos que ali estavam ao redor, Mateus deu testemunho em Mateus capítulo 19, no verso 26, do que aqui o Senhor falou. E Jesus, olhando para eles, para toda a multidão, os discípulos que ali estavam, logo após o jovem rico ter saído, Jesus disse-lhe Jesus: aos homens não é possível, mas para Deus tudo isso é possível. O que Deus quer dizer aqui? Olhando para Jó, quem imaginaria que Jó, com tudo quanto ele tinha, pudesse chegar ao estado de pobreza, paupérrima, estado de miserabilidade e necessidade, e de tudo quanto tinha havia perdido, porque seria quase que impossível, de tudo que a Bíblia diz que Jó tinha, como dizer a própria palavra atestar, o historiador, o homem mais rico do Oriente, e ficar o mais pobre do Oriente, necessitado, cheio de enfermidades, caindo os pedaços, as pessoas que não mais se chegavam a ele, seus servos, suas mulheres, etc. A mulher dele, a própria, nenhum mais se chegava a ele, a sua família o abandonou, tudo, etc. Sabe, difícil é o homem entender, falo isso com propriedade, difícil é o homem entender o que é a glória de Deus no seu estado inicial, para que possamos chegar ao final e glorificar a Deus daquilo que Deus começou, iniciar uma obra, e esta obra, ela ser ao conhecimento do homem tão alto, que ele não pode compreender o desígnio de Deus na sua vida. Imagina você ler o texto de Jó todo, e você, quando chega aqui, você só consegue ver o final. Ai, que maravilha, eu quero isso na minha vida. Deus dobrou tudo que esse homem tinha, misericórdia, que coisa maravilhosa, eu quero isso para mim. Sabe, parece quando os filhos de Zebedeu, os filhos de Salomé, foram até Jesus, João e Marcos, foram até Jesus para pedir que queriam ficar ao lado de Jesus, uma direita e outra esquerda. O Senhor preparou e disse assim: estão preparados para provar do cálice que eu beberei? Quer dizer, olhamos isso daqui e a gente observa que a primeira sentença, agora Jó, ele tem uma visão diferente. Não é mais aquela visão literal, mas uma visão espiritual da onipotência de Deus. Quando ele diz: agora bem sei que tudo tu podes fazer. Você crê que Deus tudo pode fazer? Você acredita que aquilo que Deus começou, ele pode fazer estranhamente aos teus olhos? Além de estranhamente aos teus olhos, adverso a tudo que você pode compreender do que é sobrenatural sobre a tua vida acontecendo, porém com um espelho natural? Sabe, é isso que aconteceu aqui na vida de Jó, quando ele diz: bem eu sei que tudo podes. Jó agora compreendia que tudo que ele estava passando, as perdas que ele teve, as aflições que passaram diante as perdas por cada novidade que chegava, de apenas prejuízo sobre prejuízos, falhas e faltas sobre faltas, Jó agora olhava como uma forma da onipotência de Deus. Sabe, eu olho isso aqui, você pode dizer assim: mas pastor, Jó não amaldiçoa Deus em nada. Sabe, tem pessoas que são assim, elas não falam mal de Deus, elas não julgam a Deus por nada, elas são pessoas amáveis, bondosas, muito boazinhas, mas elas conhecem a Deus de forma
literal, eu digo natural. Elas não têm profundidade do conhecimento, elas não têm profundidade da onisciência de Deus, que tudo prescruta, que tudo vê, que tudo sabe aonde é que está, como não está, o que vai ser, como vai acontecer, como vai suceder, desde o primeiro momento que Deus coloca os seus olhos para dizer, agora eu vou reparar esse daqui. Por que reparar? Porque nós necessitamos ser reparados por Deus. Todos, até quem está e quem não está e quem ainda vai chegar, precisa ser restaurado. Isto é para a glória de Deus. Então, a Bíblia diz que o seguinte, em Jó, no capítulo 40, verso 11, diz o seguinte, Jó 40, 11. Derrama os furores da tua ira e atenta para o soberbo e o abate-o. Imagina que Deus ele tem uma forma maravilhosa de trabalhar, não importa se é ímpio. Ímpio é aquele que não reconhece a glória de Deus. Ímpio é aquele que desgovernadamente acredita que Deus não pode governar a sua vida porque ele está sobre o governo de sua vida. Ímpio significa aquele que adversamente não aceita, rejeita toda a glória de Deus. Essa é a visão pela qual Jó, ele não era imperfeito no sentido de não chegar e atestar a culpabilidade de Deus naquilo que ele passava. Não, Jó era polido espiritualmente. Porém, a diferença é que a própria natureza da fraqueza de Jó, da fraqueza da queda de Adão, apoiava sobre Jó. Mas o que a Bíblia revela? Revela que essa fraqueza havia sido a forma como Deus colocou para provar a vida de Jó. Mas por que essa fraqueza? Porque Jó, ele achava-se que, por servir a Deus, por nunca ter olhado para outra mulher, nunca haver desejado outra mulher, por dizer que atendia ao pobre necessitado, o viajante que ele acolhia, que dava guarida, que dava teto, que alimentava os animais dos viajantes, etc. Jó se achava bom. Mas Deus achou de poder prová-lo. Deus achou de poder prová-lo. E daí? Eu posso ser provado, você pode ser provado. O que Jó atestava no verso 2 era que Deus ele era o onipotente, o Senhor dos céus e da terra. E nele estava a governabilidade de todas as coisas, sobre o homem e sobre os animais. E aí, a Bíblia diz aqui no verso 2 ainda, nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Jó entendeu aqui e creu a maravilhosidade da obra de Deus. O que faltava Jó entender, Jó em nenhum momento acusou a Deus de nada, da perda dos filhos, da perda da propriedade, da perda da colheita dos animais, da perda dos céus, nada ele atribuiu a Deus culpa, tampouco também as enfermidades que sobre o seu corpo, magricela, ara caindo, havia sido plano de Deus. Mas Jó, faltava nele compreender que Deus também era o governante da sua vida em qualquer hipótese ou situação. Não importava se ele tinha bens, se não tinha, se tinha servos, se tinha filhos ou não, mas faltava Jó crer nisso. E aqui é onde ele diz, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. Sabe, eu olho isso aqui, no próprio verso 6 aqui, de Jó 42, Jó diz assim, por isso me abomino e me arrependo no pó e da cinza. Sabe, tudo que nós passamos, o verso 6 revela que é para nos levar a uma forma de arrependimento, de confissão. Deus, ele não quer meia confissão e rodeios, porque nós quando vamos fazer confissão ao Senhor, quer dizer, quando vamos nós revelar a Deus as nossas falhas, nós fazemos uma oração bonita e colocamos várias frases, fraseados, falácias, mas não se fala o que é propriamente necessário. Como Jó só disse aqui no final, de tudo aquilo que Jó tem sua fala relativo aos seus amigos, quando ele assim se retratava, como parecendo, havia uma acusação, havia uma réplica, uma tréplica, etc. Jó, ele simplesmente agora diz, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Ele queria dizer o quê? Retiro tudo o que disse antes. Nada do que eu disse antes é favorável a mim. Nada do que eu disse antes é nenhuma forma de atenuante daquilo que eu sou. Eu sei que eu sou pecador, eu sei que eu sou filho de mulher e não há nenhuma justiça para mim. Era o que ele queria dizer. Mas temos a contumácia de querer frasear, rodear
quando assim nós vamos nos colocar diante de Deus e pedir perdão e arrependimento pelas coisas. Parece que quando estamos falando e confessionando aquilo que antes fizemos como falhas, como não atender aquilo pelo qual Deus nos chamou como propósito de servi-lo, parece que vem em nossa mente, fala que tu fez isso, fala que tu fez aquilo, fala que tu faz assim. Não importa para Deus. O que importa para o Senhor é você dizer quem você é e que você na presença dele é necessitado e você é carente da presença, carente da necessidade da presença de Deus. Olhando mais para isso daqui, a Bíblia revela o seguinte, que Jó, ele assim aprendeu, ainda que Deus lida com toda a incompetência daquele pelo qual eis que olha para Deus e não crê que ele existe. Porque se assim não fosse, como dantes, eu, você e muitos de nós não estaríamos na presença de Deus. Mas o Senhor, a sua complacência, o seu amor, a longanimidade do seu amor é paciente em aguardar o tempo, o momento certo para que possa Ele fazer com que assim nós nos acheguemos até a Ele. Ele cria um poder que é do alto da glória, que nos atrai até a Ele. Não importa se Ele vai colocar um anzol no seu nariz, não importa se Ele vai atrair você com cordas, não importa. Mas, a bem da verdade, a palavra de Deus revela que Jó aprendeu que não importa a incompetência da ignorância espiritual do homem na questão e na relação entre Deus e o homem, o que acontece, como ele é provado, para que ele possa, após ou entre essa prova, reconhecer a glória de Deus e cair aos seus pés. E assim crer que há uma necessidade de ele colocar tudo o que ele tem diante dos pés do Senhor e saber que Deus tem cuidado dele. Jó, avança mais. E a palavra de Deus revela o seguinte, em Isaías capítulo 43, verso 13, ainda no verso 3 de Jó capítulo 42, nós falamos Isaías 43, 13, que lá a palavra de Deus revela o seguinte, que ainda antes que houvesse dia, o Senhor diz, eu sou, e não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. Sabe, Jó passou um tempo para descobrir isso daqui. Mas esse tempo, pelo qual se alonga, diante da forma como nós somos provados, é a forma como Deus trabalha. Como Deus vai tirando as arestas, Deus vai varrendo o nosso coração, as coisas pelas quais nos impedem de se aproximar e de vermos a sua glória operando sobre as nossas vidas. Você imagina o que é a dificuldade de um feto que está se desenvolvendo dentro de um útero de uma mãe? A segurança que ele tem ali dentro, a liberdade de um espaço que pertence só a ele, a sua comodidade, a satisfação que essa segurança lhe garante, que ele está fora de todo o perigo, a guarda de uma voz que ele ouve, que é suave, uma voz que não só suave, porém, ainda que dá e garante a ele garantia de uma segurança que ele é guardado naquele lugar. Você acha que ele quer sair? Mas não importa, tem um tempo para ele sair. Esse tempo de habitar nessa segurança é um tempo que importa que haverá uma saída. E essa saída não é fácil. Ela é uma saída que ela tem que ser provocada. Eu imagino Jó, diante do que ele estava passando, porque chega um momento em que ele se abomina e deseja a morte. Contrário, que ele não estava assistindo e se sentindo seguro diante de um Deus que ele servia e que ele prestava culto. Sabe, tem momentos em nossas vidas que nós acreditamos dessa forma. Mas esse pensamento, ele não é um pensamento de Deus, ele é um pensamento maligno. Porque a Bíblia revela em Tiago capítulo 1, verso 13 e verso 17, que a Bíblia diz que nós devemos dar graças a Deus quando nós passamos por provas. Devemos glorificar a Deus pelo fato de nós sermos provados. Mas a Bíblia também revela, se nós formos para esse próprio livro de Tiago, capítulo 1 e verso 13, a Bíblia revela-nos algo maravilhosamente, aonde eu creio que você sabe. Não só sabe, como já leu, e o mais importante, que ela atesta o seguinte, que ninguém sendo tentado diga que de Deus sou provado. Por quê? Porque Deus não prova ninguém. Então, o que aconteceu com Jó? O que aconteceu com Jó? Jó estava, essa tradução ela diz tentado, mas a tradução pelo qual é do original, do radical grego original, ela diz o que? Provado.
provado. Então Jó, ele estava o quê? Sendo provado por Deus. Mas provado não é tentado. Provado significa a garantia e a segurança de que Deus está tratando, cuidando de você. Mas como é que Deus trata e cuida de mim? Para tratar uma prova, ela tira algo que é desagradável a Deus, ao seu interior, que você eminentemente não conhece, mas é que é uma bomba que pode explodir na sua vida. E Deus vai tirar aquilo, um sentimento ruim, um sentimento amargo, algo desqualificado que desatesta na presença de Deus, mas Ele vai tirar, e é através de como? De uma provação. Essa provação vai sentir lá no profundo do mais teu interior. E ela vai expugnar aquilo para fora, porque esse é o propósito de Deus. Olha só, quando aquilo tira para fora, não há engano. E diz o verso o quê? Diz o verso 17 de Tiago capítulo 1. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto. Sabe, todo dom, tudo aquilo que Deus nos dá, embora nós não mereçamos, vem do alto. Mas como é que Deus pode lhe dar alguma coisa que você não merece? Ele tem que tirar alguma coisa que apropriadamente não agrada a Deus, para que aquilo possa tomar lugar e forma naquilo que vai agradar e fazer você andar nesta terra de forma a glorificar o nome de Deus. Aí ele vai e diz: isso que é dom que vem do alto, desce do Pai das luzes, e não há sombra e nem variação de dúvidas. Imagina que o que Deus estava fazendo na vida de Jó, relativo a nenhum dos pensamentos de Deus pode ser impedido, era algo que aquilo traria para Jó como dons de Deus. E faria com que Jó não apenas conhecesse Deus, como a Bíblia revela no verso 5, não só de ouvir, mas de uma forma diferente. Os olhos de Jó tinham que contemplar a glória de Deus. Sabe o que Deus quer na minha e na sua vida? Que aquilo que nós passamos nessa terra, as provações, conforme atesta a palavra de Deus em João, capítulo 16, verso 33, disse-lhes Jesus: tende bom ânimo, porque no mundo tereis aflições. Você não está livre das aflições. Eu não estou pregando aqui que você vai viver uma vida de aflição por aflição por aflição. Não! Deus também, Ele sabe nos agradar. Deus também, como Jó falou, um Deus que assim opera maravilhosamente. Então Ele também nos dá alegria, nos dá gozo nessa terra. Ele nos faz com que nós tenhamos alegria e prazer de servi-lo, porque Ele coloca uma mesa agradável ao nosso redor, para que possamos ver que Ele também é um Deus que abençoa. E sempre quando Deus gera uma prova, lá na frente ou no meio, Ele gera um refrigério para que possamos dar um salto de glória no Senhor e assim continuar a jornada espiritual, mas crendo que Ele é o nosso galardoador. E Jó, diz a palavra de Deus também, ainda no verso 3, nenhum dos teus pensamentos, falando sobre nenhum dos teus pensamentos, pode ser impedido. Agora ele fala sobre nenhum dos teus pensamentos. Sabe? Aqui é a questão como Jó coloca, nenhum dos teus pensamentos. Jó reprovava altamente os seus pensamentos, não de Deus, o dele. Porque antes Jó estava cheio de conceitos. Mas conceitos de quê? De ouvir. Conceitos de ouvir. Conceitos de ouvir é diferente de conceitos de você ver. Mas era preciso Jó ver se Deus não é possível ver, Deus é invisível? Eu estou falando da questão de ver no sentido de agradar-se e no sentido de crer, que não é preciso você ter uma visão literal, natural, ou a questão do ver que ela é espiritual. Jó agora passava a ser um homem espiritual, diferente de um homem literal, do conhecimento natural. Sabe, muitas pessoas são cheias de si, de eu. Eu penso, eu falo, eu penso, a verdade é assim, não sei o que, dessa forma. Deus, Ele não quer isso. Deus, através do seu mediador, que é Jesus Cristo, aquele pelo qual veio revelar a graça, revelar este Deus, a graciosidade da sua graça que nos capacita e nos habilita, o Senhor, Ele veio fazer com que nós olhemos para Ele e não duvidemos do que Ele é capaz. E aquilo que nós estamos atravessando, seja a nossa vista agora de ver o poder e a autoridade de Deus como espiritual, agindo e interagindo em um tipo de relacionamento muito íntimo com o Senhor, de que não duvidemos daquilo que Ele está operando em nossas vidas. A palavra de Deus também diz o seguinte, que
Assim era como Jó pensava. Mas vamos ver assim, Jó 21, 27, o que a palavra de Deus diz? Assim era a condição que Deus viu relativa a Jó. Em Jó 21, 27, Jó mostrava muitas vezes que os ímpios gozavam de prosperidade. Jó estava falando de que ele agora vivia numa situação altamente periclitante e complicada. E ele assim até falava dos ímpios, que estavam como se de bem a melhor e que nada a eles acontecia. Sabe, quando nós estamos na prova, nós temos que vigiar com as nossas palavras. Quando estamos atravessando aflições e desertos da vida, no sentido de melhorar, no sentido de crescer espiritualmente, deixando para trás mente o que aconteceu e caminhando e olhando para frente para Jesus, então é assim que nós não vamos falar de coisas que não glorificam o nome de Deus. Jó aqui abriu a boca, mas falou algo que não agradou a Deus. E não estava agradando de da forma. Mas você assim, mas a Bíblia diz que ele não acusou a Deus em nada. O fato de não acusar a Deus em nada não quer dizer que aquilo que eu penso obra e glorifica o nome de Deus. Mas veja bem aqui, olha só o que aconteceu. Aí diz o seguinte, que no verso 27 de Jó, no capítulo 21, diz o seguinte, Jó, diz assim: eis que conheço bem os vossos pensamentos e os maus intentos com quem justamente me fazeis violência. Jó agora acusava Elifaz, Bildade e Eliú, os seus amigos, acusava eles, chamava-os que seus pensamentos eram maus e que havia violência nesses seus pensamentos. Mas aí o que acontece aqui? Jó, quando fala isso daqui, ele não está glorificando a Deus, mas ele está o quê? Se resguardando, ele está buscando uma forma de ter segurança de si e asseverar que ele é um homem justo, bonzinho, que ele auxiliava os viajantes, como eu havia falado antes. Porém, o que acontece? Veja bem aqui, eu vou aqui para Jó, agora, eu vou para Jó capítulo 9, presta atenção o que diz o verso 20 de Jó capítulo 9. Se eu me justificar, aqui novamente Jó confessa a sua justiça. Aí, mas ele agora olha uma coisa interessante. Se eu me justificar, o que Jó fazia? O que ele estava fazendo? Em Jó capítulo 21, verso 27, se justificando perante Bildade, Elifaz e Eliú, os seus amigos. Agora, olha aqui, o que é que a Bíblia diz aqui no próprio texto do livro de Jó? Diz assim, Jó capítulo 9, verso 20, se eu me justificar, a minha boca me condenará. Então diz mais, se reto me disser, quer dizer que não tem nenhum defeito, então eu declaro a mim perverso, porque há omissão. Existe confissão que omite, e existe confissão que é sincera e não faz rodeio, e ela abre o jogo. O que Deus estava fazendo aqui com Jó era conduzindo Jó até chegar a esse ponto que ele não suportou a glória de Deus, ele abriu o jogo. Eu sou isso e eu sei que tu é onipotente, tu pode fazer tudo, eu sei que nenhum dos teus desígnios pode ser cortado, nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido, e como diz aqui, nenhum dos teus pensamentos, quer dizer, nenhum dos propósitos de Deus pode ser interrompido pelo homem. Não importa se você vai para acolá, para ali, para Lures, mas não se preocupe, a glória de Deus ela não está amarrada num canto. A glória de Deus, a justiça de Deus, ela é eterna, são eternas, não importa o que você possa fazer. Jó compreendeu isso aqui. Está entendendo? Nós estamos falando não da riqueza de Jó, estamos falando de justiça, de compreensão, de entender o reino de Deus, o propósito da prova, o caminho que a prova nos conduz até chegar ao ponto, ao local que Deus vai nos colocar na posição que Ele quer, não a posição que eu quero, não a posição que eu crio, não a posição que eu forjo, não a situação que eu sou levado e que eu crio, aonde eu quero me colocar. Você pode até tentar, mas tenha certeza, Deus derruba da cadeira. Ele diz, veja aqui o que a palavra de Deus fala em Isaías, capítulo 45, versos 6, 7 e 8 e 9. Entenda isso aqui. Verso 6. Para que se saiba Isaías capítulo 45, versos 6, 7, 8, 9. Para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro. Eu sou o Senhor, não há outro. Verso 7. Eu formo a luz, eu crio as trevas, eu faço a paz, eu crio o mal. Eu, Senhor, faço todas essas coisas. Verso 8. Destilai vós, céus, dessas alturas, as nuvens, chovam justiça, abram-se a terra, produza-se a salvação, e a justiça justifique.
juntamente eu, o Senhor, as criei. Verso 9, ai daquele que contende com o seu Criador, um caco entre outros cacos de barro. Porventura dirá o barro ao que o formou, que fazes? Ou a sua obra não tem mãos? Este aqui é o Senhor dos céus e da terra que nós falamos, que tomou a Jó. Onde muitos, quando leem essa história, choram. Se sente muitos que veem e sentem o texto com uma visão literal, natural, sentem-se amargurados, morrem de medos de passar por tal. Mas eu lhe disse e repito, João, capítulo 16, verso 33, não tem quem escape de ser provado, porque faz parte do plano de Deus. Isso é o que é a Bíblia na tua vida, a palavra de Deus. Então, a Bíblia revela o seguinte: quem é esse que obscure o conselho de Deus? Verso, quem é esse que obscurece o conselho de Deus? Segundo assim, o Jó falava, né? Agora ele falava, ele agora já dizia que ninguém podia obscurecer o conselho de Deus, porque falta no homem inteligência, falta no homem inteligência espiritual, a capacitação de compreender a grandeza de um Deus, de nortear, que é infinito conhecimento de Deus, daquilo que Ele faz, que Ele opera em nossas vidas. Não há compreensão no homem. Inicialmente todos se abatem, porque se houvesse uma largueza de visão no sentido espiritual, da sabedoria, do conhecimento, do temor, da inteligência espiritual, nos levaria a uma sabedoria informe, aonde Deus tem todo o poder de fazer, de operar em nossas vidas. Para quê? Porque Deus não opera o mal, Ele não opera o mal. Deus nos leva ao conhecimento para que possamos crer que Ele opera o bem em nossas vidas. E Jó passava a compreender isso aqui, né? Porque nas palavras de Jó, ele se achava um cara. Deus repreende em Jó 38:2. O Senhor diz assim: Deus responde a Jó: quem é este que escurece o conselho com palavras? Sem conhecimento. Faltava em Jó conhecimento. Mas assim, Jó conhecia Deus. Jó conhecia Deus de ouvir falar, mas faltava a filtragem do conhecimento, da onipotência, da soberania, da magnificência de um Deus todo-poderoso. Faltava isso em Jó, para que ele pudesse, Deus, completar a obra em sua vida, e assim, destilar do alto do céu as bênçãos que Deus tinha para ele. Você está compreendendo que falta em cada um de nós uma parte dessa, para que Deus possa, lá do alto da glória, liberar o que Ele tem para as nossas vidas? Você pode imaginar, mas eu estou nesse ponto. Não. A Bíblia não revela que Jó estava em ponto nenhum. A Bíblia revela que Jó precisava da presença, do conhecimento e da graça de Deus, para que ele pudesse dizer que se abominava de tudo quanto ele havia antes falado. Porém, a Bíblia revela o seguinte, que a maioria de nós confessa as nossas culpas, nossos falhas e pecados de uma forma redundante. Porém, mas a questão é que em Jó 42:3, Jó falava sem conhecer a causa. Jó falava sem ter ciência daquilo que era a vontade de Deus. Porque existe a causa e existe a vontade de Deus para operar a sua grandeza em nossas vidas. E aí atestava Deus, como falava pela boca de Jó, ele dizia. Mas para chegar a esse ponto, Deus teve que trabalhar na vida dele, como trabalha na minha, na sua e em nossas vidas, para reconhecermos a glória dele. Porque ele vai, diz aonde? Ele diz aqui no verso 3, porque maravilhosamente era demais. Jó não mais acusa. Jó aqui, quando ele diz assim, então Jó entendeu que as coisas para mim, ele entendeu que eram maravilhosamente demais. Jó entendeu que tudo que... Meu Deus, isso aqui é tremendo, imagina. Jó chegou a um ponto, se você ler o livro de Jó, e ele o que fala aqui, ele diz assim, por isso falei do que não entendia, coisas que para mim eram maravilhosíssimas e que eu não compreendia. Mas, meu Deus, que coisa maravilhosa. É como atesta lá em Tiago, capítulo 1, verso 13 e verso 17. E imagina que ele diz aqui, que perder toda a sua família, perder a sua fazenda, o que havia nela, no casco, né? Perder bois, jumentos, perder todos os seus animais, perder colheita, perder servos, perder tudo quanto ele tinha, a saúde ficar abalada de uma forma que ficou ele rejeitado pelos amigos, pela família. Meu Deus, olha aqui, ele diz agora o quê? Eu não compreendia, Senhor, que tudo isso para mim era maravilhosamente, era demais.
Você pode dizer isso? Você pode dizer isso porque Jó amaldiçoou até o dia que ele nasceu. Amaldiçoou os seus que ele assim se alimentou. Mas você pode dizer um negócio desse? Porque a gente fica abatido, abalado. Sabe, a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 5, verso 6, que o Senhor diz lá: humilha-te debaixo da potente mão de Deus, porque ao seu tempo ele te exaltará. Sabe o que quer dizer isso? Que nós não compreendemos isso aqui que Jó falou, porque foi preciso Jó passar pela situação mais complicada, humilhante, degradável da sua vida, pela situação aparentemente mais desqualificada, para ele poder dizer que tudo que Deus fez na vida dele era maravilhosamente demais à sua vista. Ele não compreendia. Mas a Bíblia diz também, 1 Pedro capítulo 5, verso 7, diz: lançai todas as vossas ansiedades aos pés do Senhor, porque Ele tem cuidado de vós. Você pode dizer que em algum momento onde Jó não estava sendo cuidado pela presença de Deus, pelo cuidado, pelo amor, pela paciência, onde Deus não estava acompanhando Jó a todos os pontos e a tudo vigiando? Não foi à toa que o Senhor disse: só não permito que a vida dele seja tocada e nem sequer dessa sepultura. Sofrimento, prova não mata ninguém, pelo contrário, elas faz você ser um homem ou uma mulher de Deus qualificado para a sua obra, faz com que você olhe para Deus e não duvide do que Ele possa fazer você atravessar, porque você na presença de Deus, atravessando não importa, se é água você anda por cima, se é fogo você atravessa, porque Ele vai contigo como na fornalha, como foi, não importa, Ele está com você. Isso aqui mostra o texto de Jó. Aí Jó vai e diz: escuta-me. Agora Jó falando: escuta-me, pois. Olha aqui, isso aqui não tem interrogação, não tem exclamação, não tem nada. Então presta atenção. Escuta-me, pois. Agora ele se humilha. Escuta-me, pois, eu falarei. Tão manso, eu falarei. Como se assim: Senhor, em nome de Jesus, me escute. Senhor, por favor, deixa eu falar agora. Aí ele vai, continua e diz: Senhor, eu vou te perguntar. Senhor, me ensina. Sabe, eu olho isso aqui e olho uma fala de Jesus, junto a todos os seus discípulos, escribas, fariseus, anciãos e sacerdotes. Quando o Senhor lá em João capítulo 8, verso 31 diz assim: se vós, quem vós? Se vós, lá estão quem? Lá estão sacerdotes, escribas, anciãos e fariseus, e os próprios discípulos e curiosos adversos ali que estavam presentes. O Senhor diz: se vós permanecerem no meu ensino, eu falarei. Está aqui, o Senhor fala: eu falarei. E se vós verdadeiramente sois meus discípulos, eu vou ensiná-los. Mas para chegar a esse ponto, nós temos que descer, temos que obedecer e temos que aprender a crer sem duvidar. Então, aí ele vai e diz, sabe, quando Jó fala isso aqui, acontece, há uma passagem maravilhosa em Jeremias capítulo 33, verso 13, que a moça fala que é o telefone do SOS do céu. Então lá diz o seguinte: clama a mim. Sabe essa voz aqui de Jeremias? Ela diz bem alto: clama a mim e eu te responderei. Sabe, isso aqui para acontecer é preciso você se esvaziar do seu eu, do eu que está à sua dianteira, que está à traseira, que está no flanco direito, no flanco esquerdo, está no mais alto e no mais baixo do profundo. É preciso se esvaziar de tudo isso. Quando ele diz: clama a mim e eu te anunciarei grandes coisas ocultas que tu não sabes. Jó chegava agora a este ponto. O Senhor falava com ele. Então Jó agora, ele não mais via Deus literalmente, isto é, natural, daquilo que eu penso, do meu conceito, da lógica humana e etc. Não, agora Jó, ele via o Senhor de uma forma espiritual, aonde aquele que fala, cala e escuta, aonde aquele que fala, cala e escuta e obedece e não contende, e nem tampouco dá réplica, nem tréplica. Agora Jó sabia e conhecia qual era a direção e a vontade e o plano de Deus. Que coisa maravilhosa quando nós descobrimos qual é a vontade e o plano, qual é a direção que Deus nos revela. E não vamos contender, nem murmurar, e nem reclamar, e nem dar réplica, nem tréplica daquilo que Deus fala, porque não há sombra e nem variação de dúvida. Conforme a palavra de Deus revela em Tiago capítulo 1, verso 17. Não há sombra e nem variação de dúvida. Então, aí ele vai no verso 5 e diz: com o ouvir dos meus ouvidos ouvi, mas agora te vê os meus olhos. É assim que nós temos que crer no Senhor, não apenas de ouvir, mas ver. Significava o quê?
Mostrava que agora não andamos pelo sentido natural, literal, pelo que vemos, mas andamos de fé em fé, através dessa fé pela qual ela nos revela a discernimento espiritual, para nos levar a um posto de ciência, quer dizer, de conhecimento, de uma inteligência que traspassa a inteligência natural, abraçando a inteligência espiritual, sabedoria, entendimento, temor e disciplina de Deus. Essa é a visão que Jó aqui, através de Deus, nos passa como ensino nesta manhã. E então, Jó, quando ele diz aqui, por isso me abomino e me arrependo do pó e na cinza, Jó queria dizer o quê? Senhor, tudo quanto para trás mente eu falei, eu retiro. Quem sou eu, Senhor, para duvidar e falar daquilo que eu não sei? Do conhecimento de causa profunda, do maravilhosamente, muito mais e demais que tu tinha para mim. Nesta manhã, coloque na presença de Deus. Peça para Deus revelar a você aquilo que é o maravilhoso na presença dele. Veja o que você está passando, tire ensinamentos para a sua vida, a fim de que haja reflexão de que Deus tem algo maravilhosamente demais para a sua vida. Assim, em nome de Jesus, que o Senhor nesta manhã te abençoe e te guarde. Amém. Glória a Jesus. Oh, glória, né? Palavra abençoada do trono de Deus para as nossas vidas. E verdadeiramente as aflições, elas vêm até nós, não para nos desesperarmos, mas para confiarmos ao Senhor, né? O pastor pregando aí, eu lembrei, sexta-feira, 23 horas da noite, né? 23 horas da noite, eu estava na UPA com o Lucas, né? Ele com 40 graus de febre, e fiquei lá fora aguardando, e quando ele saiu com o resultado de suspeita de Covid. E naquela hora eu coloquei toda a minha confiança no Senhor, e ainda com um risco, porque a médica disse que ele era obeso, né? Já tinha esse risco. Mas eu disse, Senhor, eu só tenho um filho e a vida dele está nas tuas mãos, né? Então até quarta-feira a gente está aguardando, porque a gente vai fazer o exame segunda e recebe o resultado na quarta. Mas em nome de Jesus ele não está com Covid, é só uma crise de garganta. E isso é fé, irmãos. É a gente acreditar que Deus é maior do que qualquer... Eu podia estar desesperada, eu podia estar deitada, meu filho único, com uma suspeita horrível dessa, mas as lutas, quando elas chegam, é para que a gente dependa do Senhor, né? E eu aconselho você que só tem um filho, tenha outro filho. É bom no mínimo 2 filhos. Um filho único é ruim em alguns momentos, porque traz muito mais preocupações, né? Então, eu lhe aconselho a ter outro filho, viu? Se eu tivesse a oportunidade, se fosse mais nova, eu teria outro. Amém? Mas eu estou feliz porque o Senhor está no controle de todas as coisas. Então nós vamos orar, vou incluir o Lucas nesta manhã pela enfermidade, que já não está mais nele, eu creio, porque o Senhor é poderoso e ouve as nossas orações. E apresentar os irmãos que ainda estão enfermos, porque quando nós oramos, irmão, Deus muda o quadro. Amém? Então vamos fazer esse momento de oração, agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito. Deus, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer pela Tua palavra, porque, Senhor, Tu trabalha em nossas vidas, Senhor, não importa o grau de intimidade que nós venhamos ter contigo. Tu nos chama, Senhor, para a intimidade, porque Tu nos ama e Tu nunca vai desistir de nós. Muito obrigada, Senhor. Nesta manhã eu quero te apresentar as pessoas que estão enfermas. Eu quero te apresentar a vida do Levi, daquela criança que já nasceu com problemas de vista, mas Tu é o Deus que sara, Tu é o Deus que cura, Pai. Eu creio que Tu vai curar aquela criança em nome de Jesus. Pai, eu quero colocar o Lucas nas Tuas mãos. Eu creio, Senhor, que ele só está com uma crise de garganta, e eu creio que Tu já está trabalhando, porque Tu deixou a medicação na terra para ser usada, mas quem cura é Tu, Senhor. Nós não dependemos de homens, nós dependemos de Ti. Tu és o médico por excelência, Pai. Nós te agradecemos pelos médicos da terra, mas Tu és aquele que cura. Então nós já queremos te agradecer pela cura dele, Pai. Vamos testemunhar que não vai dar nada nesse exame, em nome de Jesus. Pai, queremos pedir pela cura da Lorena. Visita a Lorena, Pai. Cura a coluna dela. Senhor, cura o corpo físico dela. Levanta ela, Pai, segura ela pela Tua mão e faz dela uma grande mulher de Deus na terra, porque essa é a diferença para tudo, Senhor. Nesta manhã também visita a Fafate. Abençoa, Senhor, restaura a vida dela. Faz a Fafate voltar a trabalhar, tira tudo aquilo que não é de Ti. Restaura o ser dela, Senhor. Nós entregamos ela na Tua mão. Toma a Catrine, Senhor. Cura aquela mulher. Chama ela para um relacionamento contigo, Pai.
e vai tocando no corpo e na mente, tirando tudo aquilo que não é de ti. Pai, nesta manhã eu te peço, visita a Carol, toma aquela jovem, Senhor, liberta a alma dela, liberta a vida dela, faz ela te conhecer, faz ela te servir, Pai, em nome de Jesus, Pai. Senhor, nós cremos que se tiver mais alguém enfermo no meio dos irmãos, que tu possa visitar, que tu possa curar, porque tu é o Deus que sara, tu é o Deus que cura, e tu é o Deus, Senhor, que quer nos dar equilíbrio, Pai. Senhor, na hora da dificuldade, tu quer gerar em nós equilíbrio, controle, domínio próprio, Senhor. Não é de ti o desespero, não é de ti a perturbação, não é de ti, Senhor, nós temos que fazer alguma coisa nessa terra para nos acalmar. Não, Senhor, nosso calmante vem de ti, o nosso socorro vem de ti. Pai, visite as famílias, toma a família do Ribas, a Elissandra, toma o Ribas, a Elissandra, o Enzo, guarda esta família em ti, protege, livra de todo o mal, cerca com tuas muralhas de fogo, Pai, ajuda essa família. Toma a Juliana, o Júnior, a Tereza, cerca esta família, Pai, guarda embaixo da tua proteção, toma o Cairo, a Rafa, esconde, Senhor, esse casal no teu pavilhão secreto, toma, Senhor, a Rebeca e o Paulinho, abençoa aquela família, juntamente com a sua filha, toma a Gisele e o Enésio, Pai, toma aquele casal nas tuas mãos, Pai, vai ajudando as famílias, os casais, Senhor, sustenta, porque só tu pode guardar familiares nesta terra hoje. Abençoa, Senhor, a vida da Lene, prospera o seu negócio, prospera o negócio da Inocência, da Sinara, do Ribas, todos os teus filhos que têm negócio próprio, Senhor, vai prosperando, vai abençoando. Visita nesta manhã, Senhor, porque tu é a provisão do teu povo. Toma a Janiele, toma a Patrícia Campos. Pai, vai abençoando o teu povo. Toma a Elza, toma a Ludmila. Toma o Ítalo, Senhor, vai tomando a vida da Angélica, da Ana Luísa, da Dona Adelaide. Deus, sustenta o teu povo, Pai. Vai ajudando, fortalecendo. Abençoa a Cíntia, o Kepler, suas filhas. Toma aquela família nas tuas mãos, vai ajudando. Ah, Senhor, tu é Deus poderoso. Toma a Tereza com os seus filhos. Deus, guarda a tua filha no teu pavilhão secreto. Sustenta ela. Faz dela uma missionária nesta terra, que ganhe muitas vidas na terra. Toma a Dona Glória, Senhor, com todo o seu esposo e com todos os seus filhos. Vai abençoando. Deus, salva os filhos dos teus servos, Pai, aqueles que não te conhecem. Vai abençoando, Senhor. Deus, guarda a Vitória, filha do Ribas, também de todo o mal, que ela cresça na tua presença, que venha ser uma serva tua, em nome de Jesus. Pai, vai agindo em toda a parentela, toma a vida da Grace, da Graciane, da Dona da Kelly, da Dona Lucy, do Júnior, do Maninho, Senhor, do Vitor, vai salvando aqueles que não te conhecem, vai trazendo ao arrependimento, toma o seu Barros nas tuas mãos, Senhor, toma a Lili, toma a Vitória, Senhor. Toma, Senhor, cada filho das tuas servas, toma o Álvaro, o Lucas, guarda esta família nas tuas mãos e vai fazendo mover. Toma a Anne, Senhor, toma o Gabriel, vai sustentando cada vida, vai abençoando a Paula, o Emanuel, a Dona Vilalba. Senhor, tudo vem de ti. Sem ti nada podemos fazer, tu és o nosso sustento. Abençoa a minha vizinha, da direita, da frente, Senhor, vai trabalhando, Pai. Obrigada pela vida da Dona Denise, que tu tem curado cada dia, pela vida da Anne, do Tiago. Deus, obrigada pela vida de cada pessoa que deste local que eu moro, que nós temos que abençoar as vidas, Pai. Nós queremos te agradecer nesta manhã. Abre porta de emprego para Shirley, Pai. Obrigada porque tu curou o Tiago dessa Covid, Pai. O Tiago ficou internado e tu guardou ele. Muito obrigada. Abre uma porta de trabalho para Shirley, abre uma porta de trabalho para o Otávio e para todos aqueles que precisam hoje, Pai, em nome de Jesus. Amém? Então, que você possa nesta manhã, levante suas mãos para o alto, né? Agradeça ao Senhor por tudo, que Ele é bom, né? Só que a avó da Grace, Senhor, visita ela, que já é bem idosazinha, está doente, mas cura ela, Pai, levanta ela do leito hoje, em nome de Jesus, Pai, que ela possa estar sendo curada, né? E nossos cultos, né? Terça-feira nós temos o culto de ensinamento, quinta-feira é o nosso culto de oração na Sapiranga, domingo às 10 às 11 o nosso culto da família, que você participe, porque nós ficamos felizes quando os irmãos interagem, ficam conosco, amém?
Então levante suas mãos para o alto. Eu já pedi essa porta de emprego. Quando chegar essa porta de emprego dotada, vai ser bênção. E dele, da Shirley, em nome de Jesus. Eu creio. Com o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo e a comunhão com os irmãos possa estar todos os dias em nossas vidas, até a volta de Cristo Jesus. E quem crê assim diz, amém, né? Juliana, eu queria muito lhe ver conhecer o barrigão, mas Deus sabe todas as coisas, né? Mas se eu não ver o barrigão, eu vou ver depois, a bebê. Então, Deus abençoe, guarde a Jamília, a Jane, toda a família, que vocês possam continuar servindo ao Senhor. Vocês são bênção, nós amamos a vida de todos os irmãos, vocês são filhos. Por isso que às vezes eu lamento, mas Deus sabe todas as coisas, porque eu tenho muitos filhos. Eu tenho só um na terra, mas de coração eu tenho muitos. E sou feliz por ter tantos filhos na fé. Então você tem um domingo abençoado, se alegre, glorifica o Senhor, porque Ele lhe ama e só tem coisa boa para a sua vida. O seu final é de vitória, amém? Então fique na paz do Senhor, um excelente dia, em nome de Jesus. Um beijo no coração.